o enfoque da minha comunicação, pois aquilo sobre o que eu quero falar é sobretudo as fontes que consultei no Arquivo Apostólico do Vaticano, porque é que escolhi essas fontes, porque é que escolhi explorar esses fundos e quais são os materiais que se podem encontrar e como é que tem utilidade para o estudo do cardinalato medieval. A minha investigação é financiada pela FCT e é orientada pelas professoras Cristina Cunha, da Universidade do Porto, e pela professora Hermínia Vilar, da Universidade de Évora, e pelo professor François Forrondat, da Universidade de Paris-Joux, Panthéon-Sorbonne. E o meu estudo é sobre os cardeais de Portugal do século XV, nomeadamente as suas famílias cardinalícias, as suas cortes e as redes sociais que eles estabeleciam, e qual o seu papel enquanto mediadores entre Portugal e a Santa Sé. Um breve parênteses, quando eu uso o termo famílias, no contexto desta apresentação, famílias cardinalícias, não me refiro às famílias de sangue destes cardeais, refiro-me a um núcleo de cortesãos, que podem ser laicos ou clérigos, e que têm recebem uma carta de familiaridade destes cardeais que lhes concede certo estatuto jurídico e certos privilégios que o vinculam juridicamente àquele cardeal. Mas voltaremos a este assunto mais à frente. Quem são estes cardeais? São João Afonso de Zambuja, arcebispo de Lisboa desde 1402 e criado cardeal presbítero em 1411 por João XXIII, o antipapa. Antão Martins de Chaves, bispo do Porto, desde 1423, criado cardeal presbítero em 1439 por Eugênio IV. E Dom Jaime de Portugal, filho do infante Dom Pedro de Coimbra, administrador da Arquidiocese de Lisboa desde 1453. É criado cardeal diácono por Calixto III em 1456. Estão quase a acabar as datas. E por fim, Jorge da Costa, arcebispo de Lisboa, talvez mais conhecido de todos, desde 1464, e criado cardeal presbítero em 1476 por Sisto IV, sendo depois elevado a cardeal-bispo por Inocêncio VIII em 1491. Aquilo que estão a ver no PowerPoint são os tempos de cardinalato de cada um deles, portanto, claramente São Jorge da Costa, só ele tem um cardinalato mais longo que os outros três, mas fazem parte do mesmo processo de afirmação de um cardinalato português ao longo do século XV, sobre o qual não vou aqui entrar em detalhe, porque não é esse o objetivo. É uma cronologia vasta do projeto que abrange a partir do cisma do Grande Cisma do Ocidente, em 1378, até à morte de Dom Jorge da Costa, em 508. O espaço também é vasto, visto que estes cardeais, ao longo dos seus percursos, percorreram toda a cristandade, ou quase toda a cristandade, e que as suas redes e as suas famílias se estendiam por toda essa cristandade. Literalmente, de Lisboa a Constantinopla. Uma das principais dificuldades deste estudo é que nenhum destes cardeais deixou um corpus documental próprio, não estão perdidos os arquivos pessoais, estão perdidos quase todos os documentos emitidos pelas suas chancelarias, quase todos os documentos emitidos pelos seus secretários. Portanto, não temos quase nenhum testemunho documental direto emanado por estas estruturas, por estas famílias, por estes cardeais. O que é uma dificuldade que é pior para os cardeais não italianos, já que muitos dos fundos de cardeais italianos foram integrados em fundos das famílias desses cardeais e, portanto, preservam-se. Não é o caso para os cardeais portugueses. Há, então, duas alternativas. A documentação régia, preserva em Portugal, e fundos eclesiásticos também preservados em Portugal e que a complementam. Esta documentação permite-nos, sobretudo, estudar os dependentes destes cardeais em Portugal. Portanto, estamos a falar de vigários e pessoas responsáveis pela gestão dos seus patrimónios, dos seus benefícios eclesiásticos em Portugal. No entanto, todos estes cardeais, após a sua criação cardinalícia, partiram para Roma. Dom Jorge da Costa foi aquele que demorou mais tempo, 3 anos após a sua criação, e, portanto, o seu percurso cardinalício passa-se em Roma, e naturalmente a sua documentação para o seu estudo encontra-se em Roma, nomeadamente no Arquivo Apostólico do Vaticano, não só, mas é nesse que vou focar a apresentação de hoje. Quem fala de documentação portuguesa no Arquivo Apostólico do Vaticano para o século XV fala
de António Domingos de Sousa Costa. Felizmente não é preciso ir a Roma, felizmente ou infelizmente, para ir a Roma qualquer pretexto é bom, mas felizmente consegue-se consultar muita desta documentação graças ao trabalho de António Domingos de Sousa Costa, de trabalhos conhecidos de todos, Monumento a Portugal e a Vaticana e os milhares de documentos transcritos na Monumento Henriquina, no Cartulário Universitatis Portugalensis, entre as centenas de artigos que escreveu. E estes são apenas, se me permitem, as várias pontas, são apenas as pontas de um imenso iceberg que está preservado nos fólios deste investigador. Em 2021, na revista Itinerário, um grupo de investigadores do SER, incluindo o professor João Inglês Fontes, aqui presente, com a professora doutora Maria Filomena Andrade e o professor doutor Mário Farelo, publicaram o inventário do espólio deixado pelo padre Sousa Costa. E é verdadeiramente impressionante. São 55 caixas, milhares de documentos transcritos, milhares de preciosas referências de arquivo, pelo menos 7.000 súplicas papais do século XV, datilografadas, praticamente prontas para publicação. Todo este material está conservado no arquivo da província franciscana portuguesa, no Seminário da Luz, e é acessível graças à diligência do professor Dr. Isidro Lamelas, a quem agradecemos também o ter permitido acesso a este espólio. Foi aqui que começamos, já em 2022, estudando este imenso espólio e coligindo as referências aos 4 cardeais e aos seus familiares e às suas relações com o reino. Nunca é demais fazer este apelo e sublinhar a urgência do estudo e sistematização e publicação destes preciosos materiais deixados pelo padre Sousa Costa. Sei que o Rolário de João XXI está em vias de ser publicado e é uma ótima notícia, mas qualquer iniciativa científica ou editorial relativa às fontes do Arquivo Apostólico do Vaticano para a história medieval de Portugal, séculos XII a XVI, se me permitem, deve imperativamente passar por este espólio. Relativamente ao Arquivo Apostólico do Vaticano. Como sabem, os fundos deste arquivo são imensos, ainda mais imensos para uma historiografia como a nossa, que os explorou ainda pouco, relativamente a outras escolas europeias. Desde a abertura do pontificado de Leão XIII em 1879. Felizmente existem para o período medieval, como para os períodos seguintes, imensos guias nas principais línguas europeias, conhecidos todos e que nos permitem fazer uma escolha criteriosa destes fundos. E foi por aí que começamos. Com estes instrumentos e com a referência do padre Sousa Costa, conseguimos fazer a seleção de alguns fundos e é esse trabalho que vamos apresentar agora e tentar justificar de alguma forma. Começamos pelo registro de súplicas endereçadas ao Papa. Como é que esta tipologia documental, as súplicas, é útil para a nossa investigação, para o estudo do cardinalato, das cortes cardinalícias? As súplicas foram usadas pelos investigadores que estudam os cardeais no Papado de Avignão como a principal fonte para o estudo destas estruturas sociais e destes indivíduos. A verdade é que pelo menos desde o século XIV, os benefícios eclesiásticos dos familiares cardinalícios estão abrangidos pela chamada reservatio cardinalis, ou seja, quando o benefício eclesiástico de um familiar de um cardeal se tornava vacante, o cardeal tinha o direito de colação desse benefício. Aliás, um familiar só podia aceitar um benefício eclesiástico com a autorização do cardeal ao qual estava vinculado. Caso o cardeal já tivesse morrido, o direito de colação era do Papa. Qualquer benefício que tenha sido obtido durante o vínculo de familiaridade com o cardeal, mesmo que este já tivesse morrido, é reservado pelo Papa. E por isso as súplicas relativas a estes familiares cardinalícios tinham sempre que mencionar esse vínculo, essa ligação. E isto está prescrito pelas regras de chancelarice a todos os pontificados do século XV. Por exemplo, em 1477 morre Pedro Fernandes, que fora familiar contínuo comensal do cardeal Antão Martins de Chaves. Como vimos, morreu em 1447. Quando Afonso Martins, clérigo da Guarda, pede a igreja paroquial de Guilha Abreu, na diocese do Porto, vacante por morte do dito Pedro Fernandes, tem de referir a condição de familiaridade com o cardeal Antão Martins, que se extinguia há já mais de 30 anos. As súplicas permitem-nos assim reconstituir famílias cardinalícias, muito para além da extensão das mesmas.
Portanto, é a súplica que está agora projetada e esta transcrição é do espólio do padre António Guimarães da Costa. Relativamente aos registros de súplicas propriamente dito, as súplicas papais começam a ser registradas no Registra Supplicationum durante o papado de Avignon a partir de 1342 e continuam até o século XVIII, até 1799, sobrevivendo um total de 7.365 volumes. Nos séculos XIV e XV, uma súplica era normalmente submetida através de um procurador que se encontrava na Cúria, no caso daqueles, naturalmente, que a partir de Portugal pretendiam submeter uma súplica ao Papa, que depois a adaptava, a escrevia num estilo curial e que a transmitia em seguida a um referendário. Era este referendário que a fazia aprovar pelo Papa, pelo vice-chanceler da Igreja ou por um referendário com poderes para tal, dependia dos casos. Este fundo foi um dos mais explorados pelo padre António Ministro da Costa e hoje, a partir das suas notas, temos a certeza que este investigador consultou todos os registros de súplicas do período medieval até meados do século XVI. Estamos a falar de milhares de fólios, centenas de volumes, se não milhares de volumes. E, de acordo com os seus materiais, termina as suas transcrições sistemáticas no ano 10º do pontificado de Sisto IV, entre 1480 e 1481. Claro que existem transcrições fragmentárias, mas não sistemáticas, todas as súplicas relativas a Portugal identificadas. Ou seja, é exatamente neste período que começa o período de 30 anos em que o cardeal Jorge da Costa vai para Roma e começa a sua etapa romana. Este facto justificou a necessidade de uma estadia em Roma e de uma consulta dos fundos do Arquivo Apostólico Vaticano, e foi este o texto que encontramos para ir a Roma. O objetivo inicial era ver todas as súplicas entre o ano 11 do pontificado de Sisto IV até ao final do 5º ano do pontificado de Júlio II. No entanto, tal revelou-se fisicamente impossível, porque para este período sobrevivem os 37 volumes dos anos 11 a 13 de Sisto IV, os 120 volumes dos 8 anos de pontificado de Inocêncio VIII, os 208 volumes dos 11 anos de Alexandre VI, os 2 volumes do mês de pontificado de Pio III e os 134 volumes dos 5 anos de pontificado de Júlio II, em que os últimos anos de vida de Jorge da Costa. Num total de 501 volumes, cada um com 300 fólios, ou seja, mais de 150.300 fólios. O nosso cálculo, de acordo com o nosso ritmo de leitura e análise e descrição de cada um destes volumes, seriam à volta de 3.256 horas, ou seja, 4 anos de trabalho contínuo, o que não nos pareceu execuível, e portanto tivemos que adaptar os nossos objetivos. O que estamos a ver projetado no PowerPoint são os registros de súplicas que coincidem com os cardinalatos dos cardeais que vamos estudar e limitam mais a nossa seleção. Até, como referi, até o ano 10 de Sisto IV, estes foram completamente transcritos por António Domingos de Sousa Costa, e a nossa seleção é a partir desse ano para baixo, até ao 5º ano de Júlio II. Qual foi o critério que adotamos para esta seleção? Terminar o pontificado de Sisto IV, para ter um corpus contínuo entre o primeiro ano de Martinho V até ao final do pontificado de Sisto IV, e fazer sondagens entre os pontificados de Inocêncio VIII e o final do pontificado de Júlio II. Para estas sondagens optamos pelo seguinte critério: consultar os 2 primeiros volumes do início de cada pontificado e o primeiro volume de cada novo ano de pontificado. Porquê? De acordo com a bibliografia e com estudos existentes que têm esta aproximação metodológica, os primeiros anos de pontificado e cada novo ano de pontificado são tradicionalmente períodos em que os cardeais submetem as suas súplicas para os seus familiares, para os seus diletti, para as pessoas que lhes eram próximas. E, portanto, foi com base nesta premissa que avançamos. Ou
seja, um objetivo muito menos ambicioso que resultaria num total hipotético de 9 volumes de Inocêncio VIII, 12 de Alexandre VI, os 2 do breve pontificado de Pio III e os 6 volumes de Júlio II, num total de 66 volumes, 19.800 fólios. No final, acabamos por consultar mais do que estes volumes, através de quem conhece o arquivo sabe que é inevitável as conversas e a troca de informações entre investigadores e, portanto, à medida que me iam dizendo, olha, este volume tem muitas súplicas para o que tu estudas, naturalmente que essas informações são valiosas e, portanto, fomos além destes volumes que estão aqui expostos. O total, o que resultou da nossa investigação, da consulta dos volumes do 10º ano de Cisto IV até e os volumes selecionados até Júlio II, foi um total de 912 súplicas e que passaram a integrar a nossa base de dados. Quando consultávamos um volume, não retirávamos só as súplicas que diziam respeito aos cardeais ou aos seus familiares, consultávamos a integralidade do volume e recolhemos todas as súplicas que diziam respeito a benefícios, a personagens, a Portugal, em geral. E, portanto, foi esse o resultado desta recolha. Passamos agora para um outro fundo, para os fundos dos registros de bulas, o Registra Latranensis e o Registra Vaticana. Este não foi o foco da nossa investigação, como explicámos atrás, as súplicas adequam-se muito melhor aos objetivos da nossa explicação, da nossa investigação, mas vou voltar a falar disso mais à frente. No entanto, os registros de bulas permanecem importantes. Comecemos pelo Registro Vaticano, os mais antigos. Estes livros, compostos durante o século XVII, reúnem os registros de bulas do pontificado, a partir do pontificado de Inocêncio III, portanto no início do século XIII, continuando até ao final do século XVI. E hoje sobrevivem um total de 2.042 volumes. Os volumes entre o pontificado de Inocêncio III e o cisma de 1378 contêm as chamadas letras comuns, emitidas pela chancelaria ou pela Câmara Apostólica. Com a mudança da Cúria Papal para Avignão, o Registra Vaticana passam a ser um registro oficial em pergaminho das bulas emitidas pela chancelaria, sendo o registro comum em papel conservado numa outra série chamada hoje Registra Avignonensia. Não vamos entrar em detalhes sobre esta série porque não corresponde à nossa cronologia nem à obediência dos nossos cardeais. A partir do cisma, começando com Urbano VI, da obediência romana, as letras comuns da chancelaria começam a ser registadas num novo registro, pelo que o Registra Vaticana passam a conter, sobretudo, isto é uma generalização, bulas emitidas pela Câmara Apostólica. Estou a simplificar substancialmente, no âmbito desta comunicação, aquilo que de facto é um processo muito mais complexo e já que muitos dos registros não correspondem a esta descrição. O Registro Latranensis é o nome porque hoje é conhecido esse novo registro, começa a partir do cisma e que dura até ao pontificado de Leão XIII, até 1903, e contém um total de 2.467 volumes. Estes registros foram conservados no Palácio de Latrão, foram conservados no Palácio do Vaticano até 1810, quando Napoleão decide transportá-los para Paris, e quando regressam a Roma, finalmente, são conservados no Palácio de Latrão, e por isso é que têm este nome. Estes registros foram consultados por nós de forma exaustiva, sobretudo para o pontificado de João XXIII, como forma de substituir a ausência de compensar a ausência de registros de súplicas para o pontificado de João XXIII. Um dos nossos cardeais, João de Zambuja, é criado por este Papa e passa todo o seu cardinalato durante este pontificado e, portanto, uma forma de compensar a ausência da nossa principal fonte documental, que são as súplicas, foi consultando exaustivamente todos os volumes correspondentes a este pontificado. Do qual resultou um total de 249 bulas relativas a Portugal. Uma parte significativa das quais relativas a este cardeal e aos seus familiares e membros da sua corte.
Este fundo já tinha sido explorado parcialmente e publicado também pelo Padre Sousa Costa, sobretudo nos seus artigos sobre João da Zambuja e nas introduções dos monumentos a Portugal e a Vaticana, entre outros artigos. Aquilo que pudemos constatar do cruzamento de dados é que as transcrições do Padre Sousa Costa, quem sou eu para afirmar isto, mas são muito precisas e a fiabilidade da sua recolha e identificação de documentos também é muito, muito precisa. Para além destes registros de João 23, consultamos também os registros do Concílio de Constância, que é só um volume e que tem 9 bulas relativas a Portugal, muito poucas. E são estes os que se encontram aqui. Muito bem. Já justificamos o porquê das súplicas serem úteis para o estudo do cardinalato e das famílias cardinalícias, mas acho que devo reforçar o porquê desta preferência em detrimento da escolha dos registros de súplicas. Há várias razões. A primeira é que as súplicas no século XV têm quase sempre, a maioria das vezes, têm mais informações do que as bulas. Depois de submetidas a um referendário e de receberem o fiat papal, a redação das bulas correspondentes tende a omitir detalhes e a adaptar o texto de acordo com os moldes da cúria. As bulas tendem a ser, uma segunda razão, é que as bulas tendem a ser preferidas às súplicas, à exceção das súplicas aprovadas pela cláusula sola signatura, que só por si faz com que tenham valor. Uma súplica aprovada sem a bula correspondente não tem qualquer valor. E a bula, não, naturalmente, é o contrário. No entanto, uma grande parte das informações que as súplicas nos transmitem não dependem da validação através de uma bula. Saber quem eram os familiares e a favor de quem intervinham os cardeais, quais os benefícios e dignidades que se encontravam investidos esses clérigos, em que benefícios tinham interesse, qual o estado e o rendimento e quem foi o anterior possessor desses benefícios, que ofícios desempenhavam na cúria, qual a sua diocese de origem, a sua formação universitária, entre muitos outros dados que não necessitam de uma validação através de uma bula. Não é? São informações por si têm validade e que encontramos com muita mais abundância nas súplicas. Para um estudo com os objetivos dos nossos, se optássemos por privilegiar o registro de bulas, estaríamos a negligenciar esta quantidade de informações, já que nem todas as súplicas davam origem a uma bula. Apesar disso, nem todas as bulas têm origem numa súplica, nomeadamente aquelas que se referem a benefícios consistoriais, e nem todos os registros de súplicas sobrevivem. Aliás, uma grande porcentagem perdeu-se pelo transporte entre Roma-Paris e Paris-Roma. Para o século XV perderam cerca de 25% destes registros, o que é um número significativo, pelo que os registros de bulas não foram completamente desconsiderados. A última razão é que refere-se à lógica da organização do próprio Arquivo Apostólico do Vaticano, é que através dos seus instrumentos de descrição e a partir dos instrumentos de descrição do Arquivo do Vaticano para o Registra Vaticana e para a Registra Latranensis, feitos no século XVIII e existentes na sala de índices do arquivo, é possível, para grande parte dos pontificados do século XV, localizar as bulas correspondentes caso existam. Já ao contrário, é significativamente mais complicado, para não dizer que é pesca à linha, literalmente, perdoem a expressão, visto que não existem esses mesmos índices para os registros de súplicas. Muito bem. Vamos passar a um outro fundo, que é o fundo da Câmara Apostólica, Obrigações et Soluciones, e este é daqueles que mais se presta, se calhar não à primeira vista, mas é daqueles que mais se presta ao estudo do cardinalato de 400. Não especialmente pelos livros onde se registavam os valores a que os eclesiásticos se obrigavam a pagar à Câmara Apostólica, mas sim por uma tipologia específica de registros, que também foi agrupada neste conjunto, os livros de divisões do Colégio de Cardeais. Em que consistem estes livros? Sobretudo a partir do século XIV, todos os benefícios consistoriais, ou seja, aqueles que eram providos em consistório pelo Papa e pelos cardeais, com um rendimento anual superior a 100 florins de ouro, estavam sujeitos ao pagamento dos serviços comuns, que correspondia a 1/3 do rendimento anual desse benefício. Esses valores eram depois divididos pelo Papa, entre o Papa, que recebia metade, e o Colégio Cardinalício, que recebia a outra metade.
A quantia que cabia ao colégio era depois dividida em partes iguais entre todos os cardeais. Os livros de divisões são o registro dessa partilha do serviço comum. Deles podemos inferir, no entanto, muitas mais informações. Aquilo que neste momento está a ser projetado é uma transcrição que fizemos de um desses registros. Este livro tem registros individuais de cada provisão beneficial e depois tem uma divisão geral que divide o valor acumulado ao longo de um determinado período de tempo. Portanto, aquilo que estamos a ver é o registro de pagamento dos serviços comuns, a divisão, o registro dessa divisão do pagamento dos serviços comuns e menores. O João, bispo do Porto, que era sobrinho do cardeal João de Zambuja, e portanto é essa divisão que aqui está. Conseguem ver, nestas 3 colunas tem os títulos pelos quais eram conhecidos os cardeais em Roma. No fim da primeira coluna, o Lix Bonensis é o cardeal João Afonso de Zambuja. Conseguimos, através destes registros, não só saber quanto foi pago e por quem e por que benefício, em que consistório é que foi feita a provisão, quais os cardeais que estavam presentes nesse consistório e quanto recebeu cada cardeal. Estes registros permitem-nos, assim, entre outras coisas, calcular parte do rendimento que cada cardeal oferia destas divisões, estabelecer listas de presença no consistório, o que é naturalmente útil para se saber que cardeais estavam presentes quando são tomadas certas decisões, e que cardeais estavam presentes na cúria em geral. É também importante para estabelecer calendários de consistório. Sabendo que para o século XV existem estes livros de divisões que apresentamos aqui, e que abrangem os cardinalatos de João de Zambuja e então Martins de Chaves na sua totalidade e parcialmente já de Portugal, dedicámos-nos à recolha de todas as informações relativas a estes cardeais e a Portugal que havia nestes registros. Estes livros não cobrem, infelizmente, o cardinalato de Jorge da Costa. Na nossa análise destes 5 volumes, limitaram-se a estes 5 volumes. Estou a ficar sem tempo, portanto vamos passar ao próximo fundo e ao último em que me vou concentrar, que é o arquivo consistorial. Há, no entanto, uma forma de suprir esta ausência de livros de divisões para o cardenalato de Jorge da Costa, e talvez muito mais interessante do que a fonte anterior. No arquivo consistorial demos particular atenção às coleções Acta Camerari, Acta Miscellaneae e Acta Vice Cancellarii, e é um fundo que foi constituído a partir do pontificado de Urbano VIII, portanto no século XVII, e nele foram reunidas toda uma série de materiais que anteriormente tinham sido produzidas pelo consistório. Este arquivo, infelizmente, sofre danos consideráveis, mais uma vez, na transferência para Paris e durante a viagem de regresso, e perdeu-se uma parte significativa do seu conteúdo, sobretudo no que diz respeito ao século XV. Estas 3 diferentes coleções de atas contêm notas, são atas, portanto, das reuniões do consistório, e contém notas sobre os assuntos tratados nestas reuniões, por vezes passagens inteiras de discurso direto, cobrindo uma grande diversidade de assuntos, como, por exemplo, a provisão de benefícios, a constituição de comissões cardinalícias, a marcação de férias de verão dos cardeais. Há uma passagem, vou fazer um parênteses porque não consigo evitar, há uma passagem em que Jorge da Costa interpela Alexandre VI a perguntar-lhe quando é que vão ser as férias dos cardeais, porque está muito calor em Roma e os cardeais querem sair da cidade. As movimentações da Cúria, as notícias sobre acontecimentos políticos de toda a cristandade, a morte de cardeais, a eleição e a morte de papas, até às vagas de peste que se faziam sentir em Roma. Portanto, através destes registros conseguimos reconstituir a estratégia beneficial dos diferentes cardeais, a intervenção direta que tinham na atribuição dos mais importantes benefícios eclesiásticos da cristandade. Por exemplo, é notável a intervenção de Jorge da Costa na provisão de todos os bispados e grandes mosteiros vacantes durante o pontificado de Alexandre VI e Júlio II, em pleno reinado de Dom Manuel. Aquilo que temos que está projetado são excertos de alguns destes registros que transcrevi, e o primeiro é sobre a resignação que faz Dom Jorge da Costa da Arquidiocese de Lisboa nas mãos do Papa, que depois o concede ao seu irmão, a Martinho da Costa.
E a notícia que está abaixo é sobre a notícia da morte de Jorge da Costa, que está nestes livros, portanto, o bónus at Sanctus. E isto é só uma amostra da riqueza deste material. Também nos foi possível testemunhar os jogos de alianças tecidas em consultório entre as diferentes fações cardinalícias. Inclusive, é notável como é possível reconstituir a aliança entre Dom Jorge da Costa e Giuliano della Rovere, o futuro Papa Júlio II, de quem Jorge da Costa viria a ser confessor. É uma documentação riquíssima e que nos permite acompanhar o papel de cada cardeal no governo da Igreja Universal. O meu tempo acabou e, portanto, estou disponível para perguntas e para debate sobre estas coisas. Muito obrigado.